Olá, eu me chamo Camila Fernanda, sou zootecnista e mestranda pelo Programa de Ciência de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. E neste vídeo vou tratar sobre as patologias em peixes de água doce. Bom, agora vamos iniciar falando um pouquinho sobre os mecanismos de defesa primários que o peixe possui. O externo é constituído pela pele, escamas e o muco, onde o muco possui substâncias que podem promover a lise da parede celular de algumas bactérias, fungos e outros micro-organismos. E o interno, que são as células, enzimas e substâncias que são produzidas internamente através do peixe, que vão servir como barreira física e química contra possíveis patógenos. E quais são os agentes causadores de doença na piscicultura? Temos o grupo das bactérias, os fungos, os protozoários, os crustáceos e os nematódeos. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles com vocês. Começando pelas bacterioses. Bacterioses são infecções bacterianas relacionadas à diminuição da capacidade do sistema imunológico dos peixes. Ou seja, conforme reduz a capacidade de imunológica do peixe, é o momento em que as bactérias atacam. E os sintomas geralmente estão em torno de hemorragias agudas, ulcerações crônicas. É necessário um exame bacteriológico para estabelecer a identificação do organismo causador, para só então entrar com tratamento, né? Que é preciso identificar a espécie e depois, através de uso de antibióticos, iniciar o tratamento. Geralmente são feitos raspados de escamas da pele, raspados de brânquia também, para estar fazendo essa identificação de qual é o agente e identificação de que espécie de bactéria está presente ali causando essa mortalidade. Vou começar falando da colunariose, que possui o agente etiológico Flavobacterium colunare. É um bacilo longo, gram negativo, estritamente aeróbio, e para você fazer essa identificação, como eu falei, é preciso realizar um raspado de secreções nas lesões para poder fazer a visualização dos bacilos. E também pode-se proceder à coloração do material colhido com azul de metileno a 0,5%, para melhorar a visualização dessa bactéria, como vocês podem ver aqui na imagem. A colunariose, quais são os sintomas iniciais? Os sintomas iniciais não específicos é letargia, inapetência, natação errática, movimentos operculares acelerados, pontos acinzentados ou áreas amareladas de erosão, usualmente envoltas por uma zona avermelhada na cabeça e superfície corporal e brânquias. Conforme a progressão da doença ocorre, a progressão vai ficando mais severa a infecção pela bacteriose, ocorre necroses envolvendo a epiderme, a derme e a musculatura, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Outra bacteriose importante é a septicemia. Outra doença importante é a septicemia por Aeromonas, que tem um agente etiológico Aeromonas hidrófila. Os sinais clínicos é erosão de nadadeiras e hemorragia difusa pelo corpo e nadadeiras, que são essas perdas de escamas que vão surgindo, manchas despigmentadas e ulcerações na pele, feridas na pele.
Os sinais clínicos também incluem exoftalmia, que são os olhos saltados, opacidade da córnea, ascite, que é um abdômen distendido, e com acúmulo de fluido opaco ou sanguinolento. Também inclui intestino com aspecto inflamado, avermelhado, geralmente vazio, pelo fato do peixe doente parar de se alimentar. E o fígado também geralmente apresenta-se pálido e hemorrágico. Nessa imagem aqui você pode ver certinho a ascite, que é o abdômen distendido. Aqui uma tilápia saudável e uma com abdômen distendido. Também temos a streptococose, que possui agente etiológico Streptococcus spp. Podem ser várias espécies, relacionadas com episódios de alta mortalidade em tilápias, principalmente. Infecções por parasitos como a tricodina, que causa excessiva injúria à pele, ou seja, machuca muito a pele, pode favorecer a ocorrência de infecções simultâneas por Streptococcus e outras bactérias, como a Aeromonas hydrophila. Ou seja, as bacterioses geralmente ocorre a infecção por um parasito e esse parasito abre uma porta de entrada para as bactérias, porque a maioria das bactérias existem no ambiente de cultivo. Só que conforme cai o sistema imune do peixe, ele fica com o sistema imune fragilizado, vem a ocorrer essa infecção secundária por bacterioses. No caso da streptococose, ela pode ocorrer principalmente em períodos de elevada temperatura e comumente ocorre a mortalidade em tanque-rede, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Sinais clínicos da streptococose. Temos a curvatura e o escurecimento do corpo do peixe, a exoftalmia, que são os olhos saltados, como vocês podem ver aqui nessa imagem, opacidade da córnea, inflamação granulomatosa nas lentes e áreas despigmentadas da pele que podem evoluir posteriormente para úlceras. Agora vamos entrar na doença fúngica. E um agente etiológico é a saprolegnia, comumente presente na água, assim como algumas das bactérias que eu falei anteriormente. Sua proliferação ocorre após a manipulação indevida dos peixes, ou seja, estressou muito os peixes ficaram muito tempo presos na rede, perderam escamas, o manejo de vacinação demorou um longo período. Tudo isso vai contribuir para a proliferação da sapronella e após a queda brusca de temperatura também. E o agente etiológico da saprolegnia a saprolegnia, um fungo. Os sinais clínicos incluem a presença de colônias brancas de aspecto de algodão na pele, então é também conhecida como a doença do algodão, e geralmente ocorre infecção simultânea com bactérias, fungo e bactérias. Ocorre morte devido a falhas nas osmorregulatórias e lesões nas brânquias, devido à infecção secundária pelas bactérias. A morte é causada pelas bactérias, não pelo fungo, principalmente por esse acometimento secundário que ocorre das bactérias. Essa doença fúngica é difícil de ser impedida ou controlada com o uso de medicamentos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os protozoários, tendo aqui a ictioftiríase, que é a doença dos pontos brancos, causada pelo agente etiológico Ictiophthirus multifilis, um protozoário em forma esférica,
coberto de cílios e que possui um núcleo característico em formato de ferradura. Seu ciclo de vida depende diretamente da temperatura. Então, a temperatura tem que estar entre 24 a 26 graus Celsius. Como vocês podem ver aqui, é uma lâmina de raspado de brânquia. A ictiofitiríase, o ictio, né, o agente etiológico, ele se aloja embaixo das escamas, nas células epiteliais da pele ou no epitélio branquial. É um protozoário de difícil tratamento e rápida proliferação. É considerado o principal responsável por prejuízos em pisciculturas de água doce a nível mundial. E como vocês podem ver, ele se apresenta como esses pontos brancos nos peixes. Os peixes ficam cheios de pontinhos brancos. Por isso do nome doença dos pontos brancos. Também temos como protozoário a psinodiníase, que é uma doença causada pelo agente etiológico Psinodidium pilularium, um protozoário dinoflagelado que possui formato de pera e núcleo arredondado. Pode penetrar na pele para alojar-se no subcutâneo. O aumento na produção, como consequência, o peixe tem um aumento na produção de muco e congestão branquial, ou seja, fica dificultada as trocas gasosas e iônicas que ocorrem na brânquia do peixe. E o psinodínio ele causa uma alta taxa de mortalidade. E a ocorrência desse protozoário é durante variações de temperatura, que aumentam a susceptibilidade do peixe, do hospedeiro. Aqui temos uma micrografia do íctio alojado na subcutânea, na camada da subcutânea, embaixo da escama, já no tecido conjuntivo da pele do peixe. Nessa outra micrografia, temos aqui uma foto de brânquia, das lamelas, que são essas regiões aqui, branquiais. E entre as lamelas estão alojados vários psinodíneos. E eles são responsáveis pelo congestionamento. Então, fica dificultada a ocorrência das trocas gasosas e iônicas das brânquias. Isso causa morte no animal. Temos também, como protozoário, a doença tricodinose, que tem como agente etiológico a tricodina, SPP, que é um protozoário ciliado, que lateralmente ele possui esse formato de sino, como vocês podem ver aqui nessa fotodocumentação, microdocumentação. A tricodina ela possui um disco adesivo e anel com dentículos. Então, ela possui esse disco que é adesivo e esses anéis com dentículos. Até tem uma foto mais próxima aqui dos dentículos. E ela se fixa na pele do animal e começa a girar de um lado para o outro, causando grande injúria na pele do animal. Infecta a pele e brânquia, e sua ocorrência em casos de excesso de matéria orgânica no viveiro, decomposição na água de cultivo dos peixes. Então, excesso de matéria orgânica pode vir a fazer com que ocorra tricodinose dentro da sua piscicultura. Então, vamos cuidar da qualidade de água, é importante. Sintomas clínicos: natação errática e na superfície da água, lentidão, anorexia, alteração na coloração do tegumento, aumento excessivo da produção de muco, porque o peixe começa a produzir muito muco, para tentar se livrar desse patógeno que está invadindo sua pele, né? Ocorre a descamação do epitélio, como eu falei, ela causa muita injúria no tecido epitelial do peixe.
brânquias pálidas com áreas esbranquiçadas, necrose e substância de aspecto leitoso na brânquia. E a infecção está associada a bacterioses secundárias. Mais uma vez, temos as bacterioses como uma doença secundária. Aqui temos mais algumas fotodocumentações, micrografias, para vocês verem como que é a carinha da tricodinose, do causador, né, da doença tricodinose. Agora vamos falar sobre a lerneose. O agente etiológico da lerneose é a Perulérnia gamitani. É um crustáceo copépodo ectoparasita, ou seja, ele infecta a parte externa do peixe, conhecida como verme âncora. Se fixa no peixe por ganchos localizados na região cefálica, essa região. A superfície do corpo, brânquias, cavidade bucal, palato, língua e narinas do peixe. E ele não é um peixe, não é uma doença zoonótica, porém causa um aspecto muito repugnante ao peixe que vai ser comercializado, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Aqui é a perulérnia fixada nas brânquias, entre os filamentos, e aqui entre o palato. A lerneose, como eu já falei, tem um agente etiológico Perulérnia gamitani, e as condições de desenvolvimento da perulérnia é a alta densidade de estocagem, então vamos tomar cuidado com a densidade. Água de cultivo com má qualidade, que também faz parte, está inclusa ali na alta densidade, que ocorre maior deposição de ração, de fezes no fundo desse viveiro, e isso vai contribuindo para depreciar a qualidade de água. Então, má qualidade de água, estresse e predisposição dos parasitos, e água de transporte contaminada com formas larvais. Falta de quarentena e filtros na região de captação da água de abastecimento. Tudo isso gera condição de desenvolvimento da perulérnia dentro da sua piscicultura. E uma vez instalada, é muito difícil fazer o controle desse crustáceo. Temos também aqui o Argulus e o Dolops, que são crustáceos branquíolos ectoparasitas, conhecidos como piolhos de peixe. Possuem o formato achatado em forma foliácea. Os órgãos de fixação do Argulus são através de ventosas, e do Dolops são ganchos. Sinais clínicos. Os peixes parasitados mostram-se apáticos, com hemorragias pelo corpo, perdem o senso de direção e chocam-se contra as paredes do viveiro. Eles se chocam contra a parede do viveiro para tentar se livrar desse agente etiológico, desse ectoparasita. E também promovem um aumento na secreção de muco na superfície da pele e brânquias. Com o tempo, vocês podem ver aqui que ocorre edema de nadadeiras, perda de escamas. Além do Argulus e dos Dolops, eles abrem uma porta de entrada para bacterioses secundárias. E aí, as bacterioses podem levar esses peixes à morte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre nematódios. O agente etiológico a ser trabalhado aqui é o acantocéfalo. É um endoparasita, ou seja, ele vai estar infestando o tubo digestório, a parte interior do peixe. Possui uma estrutura provida de ganchos na região anterior do corpo, que é denominada como probóscide. Podem atravessar o intestino e atingir órgãos internos quando em alta infestação.
foram registradas ocorrências do acantocéfalo em vários estados do Brasil, como, por exemplo, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso. E aqui no Mato Grosso foram registrados casos nos municípios de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Colíder, Sorriso e inclusive Cuiabá. O acantocéfalo, o peixe começa a apresentar sinais clínicos como perda de peso, retardo no crescimento, infecção intensiva que pode levar à morte, porque, como eu falei, ele pode chegar a atingir órgãos internos, além da musculatura, da camada muscular do peixe, como vocês podem ver aqui nesse recorte dessa imagem, o intestino totalmente infestado por acantocéfalo. E, além disso, pode ocorrer a dilaceração da mucosa e submucosa e camada muscular intestinal. E presença de intenso processo inflamatório. Agora eu vou falar um pouquinho no geral sobre os principais sinais clínicos de peixes doentes. Peixe saltando, batendo boca na superfície ou concentrando na entrada de água, nadando em cardume, peixe com perda de equilíbrio, perda de vitalidade, apresentando natação errática, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas pelo corpo, anorexia, ascite, que é aquela distensão abdominal, lesão cutânea, hemorragia de brânquias, opacidade da córnea. São sinais clínicos de que esses peixes estão doentes. Ao primeiro sinal, deve-se já ficar atento e coletar alguns exemplares para mandar para laboratórios especializados para verificarem o que está acontecendo dentro do seu viveiro. E qual que é o melhor tratamento na piscicultura? O melhor tratamento são as boas práticas de manejo sanitário, como, por exemplo, a observação da procedência de ovos e larvas de juvenis. Se o lugar onde você está comprando está emitindo o GTA, que é o Guia de Trânsito Animal, se ele emite esse Guia de Trânsito Animal, já é um ponto positivo, que ele está regulado dentro das leis para a produção de peixes de cultivo no Brasil. Então, observando essa procedência dos ovos, das larvas, dos juvenis, você também, além disso, tem que ter tanques de quarentena para receber esses peixes e antes de mandá-los para o sistema de engorda. Uso de filtros e telas de proteção nos sistemas de abastecimento, manutenção da qualidade de água, alimentação adequada, não exceder a capacidade de suporte do ambiente, eliminar animais mortos e isolar os doentes, evitar a entrada de aves ou animais silvestres na criação, porque eles vão estar indo lá para predar os animais, então você vai ter uma perda, né, na sua produtividade, porque os peixes estão sendo predados por animais silvestres. E quando eles vão predar, eles acabam adentrando dentro do seu sistema de cultivo, do seu viveiro, do seu circular. E isso faz com que eles levem consigo protozoários, doenças, também, além de doenças, protozoários, fungos, podem estar levando ectoparasitas. Às vezes eles defecam lá dentro do sistema de cultivo e aí libera endoparasitas. Então, minimizar a entrada desses animais, evitar de qualquer forma uma das melhores práticas de manejo sanitário. Asepsia dos apetrechos, como redes de pesca, puçais, entre outros.
manter os peixes de diferentes tamanhos e idades em tanques separados, ou seja, produzir em viveiro 1 e 2 os peixes de diferentes tamanhos, evitar misturar lotes de diferentes idades. Não e também, como prática de manejo sanitário, temos a calagem. Isso é muito importante. Ao final de cada ciclo, fazer a calagem no fundo do viveiro. Seca o viveiro, mas não seca totalmente. Deixa quando tiver com algumas poças de água, você entra com a cal hidratada ou a cal virgem, na proporção de 250 quilos para cada 10 mil metros quadrados, ou seja, 1 hectare. E a utilização desse produto vai fazer com que eleve rapidamente o pH. Essa mudança brusca de pH, ela vai fazer com que a maioria dos patógenos sejam erradicados. E, além disso, ovos de espécies invasoras, de peixes invasores, né, que eu quero dizer, e possuem um efeito imediato, durando poucos dias. Qual que é o melhor tratamento dentro da piscicultura? É a prevenção. A prevenção é o melhor tratamento, porque quando você previne, você está evitando que essas doenças, que esses endoparasitas, que esses ectoparasitas, que esses fungos se proliferem dentro da sua piscicultura. Isso é o melhor controle, mantendo todas aqueles manejos de boas práticas de produção em dia. Muito obrigada. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo.